Saudações da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da parte também da comunidade de fé de santos. O tema da reflexão bíblica que tenho para esta oportunidade é Fé em Deus, uma viagem sem bilhete de volta. Para tanto, convido a você a me acompanhar na leitura bíblica que farei em Hebreus capítulo 11, versículos de 13 a 16. Hebreus capítulo 11, de 13 a 16. Assim diz a palavra de Deus: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A carta ou livro aos Hebreus, sem dúvida alguma, é um dos grandes tratados teológicos exposto no Novo Testamento, que procura, entre outras coisas, explicar a suficiência do sacrifício de Cristo para perdoar definitivamente o pecado, utilizando como figuras aspectos do Velho Testamento. Entretanto, o livro, a meu ver, procura deixar claro de que todo o nosso conhecimento e entendimento e compreensão sem a fé verdadeira perde ou tem pouca importância para os que assim têm todo esse conhecimento e entendimento teológico. Nesse livro, o autor procura deixar em evidência a preeminência da fé para o relacionamento com Deus e a consequente salvação em Cristo Jesus, quando afirma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fecha aspas. É, pois, na integralidade do capítulo 11 deste livro, em seus 40 versículos, que o autor sintetiza a história da salvação narrada do Velho Testamento através da fé de seus grandes personagens bíblicos. Uma viagem sem bilhete de volta. E mesmo que o tivessem, não haveria condução, nem condição, transporte, nem estrada para tal volta. Abre aspas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fecha aspas. Contudo, o que me despertou para este livro e propriamente para este capítulo de número 11, para fazer essa reflexão, foi uma grande indagação de Jesus descrita em Lucas capítulo 18, versículo 8. Cristo assim disse, abre aspas, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Fecha aspas. Esta pergunta deixa implícita a tendência de que nos últimos dias haverá o esfriamento ou mesmo a morte da fé. E para que isso não ocorra em nós, ou mesmo possa nos ajudar a cooperar com Deus, a produzir fé na vida de outras pessoas, reitero para essa reflexão bíblica: fé em Deus, uma viagem sem bilhete de volta. Em primeiro lugar, a fé em Deus é uma viagem sem bilhete de volta, porque não deve almejar vitórias nem troféus humanos,
A parte A do versículo 13 afirma assim, abre aspas, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, fecha aspas. Em outras palavras, todos estes heróis da fé lutaram a guerra de Deus, investiram suas próprias vidas, aspirando e crendo nas promessas de Deus. Não as alcançaram. Hoje, o menos pessimista diria: nadaram, mas morreram na praia. E portanto julgariam esses personagens por infelizes, frustrados, desperdiçados, numa perspectiva científica, vida vã, inútil. Porém, na perspectiva divina, vida vitoriosa, porque creram, trabalharam, viveram e morreram fazendo tudo para o invisível Deus. Conta-se que um certo artista, na construção de uma das catedrais da Europa, desenhou um lindo pássaro num lugar em que o teto iria cobrir. E alguém perguntou: por que você está fazendo esse desenho onde ninguém o verá? Ao que o artista respondeu: Deus vê. Fé é viajar nas promessas de Deus e para Deus. Não se preocupe se os outros não te valorizam ou não reconhecem o que você faz a serviço de Deus. Como disse Jesus certa vez, um copo de água que você der em nome dele, Deus vê. Na viagem sem bilhete de volta, a tocha não é carregada nas mãos para que os outros venham e te admirem, mas a tocha da fé é carregada no coração, dentro, no íntimo, no secreto, e só Deus poderá vê-la, porque é prosseguindo para Ele é que vivemos e servimos. Em segundo lugar, fé é uma viagem sem bilhete de volta, porque se transita por ela com visão não humana, mas com visão espiritual. A parte B deste versículo 13 afirma assim, abre aspas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, fecha aspas. Pessoas que têm fé, como já disse, não precisa de comprovação científica. Certamente também não precisa ignorá-la. Entretanto, quando falamos de fé, estamos falando de uma viagem sobrenatural, sem volta. Essa afirmação, entre aspas, mas vendo-as de longe e crendo-a e abraçando-as, fecha aspas, certamente fundamenta-se na própria fala de Cristo, registrada em João capítulo 8, versículo de número 56, quando Cristo diz assim, abre aspas, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se, fecha aspas. Ora, Abraão havia nascido há cerca de 1.800 anos antes de Cristo e morreu com 175 anos. Como é que ele viu o Cristo nascer? Cerca de 1.600 e poucos anos antes. Depois, aliás, não apenas viu o Cristo nascer, mas o abraçou. Pela fé, fazer essa viagem sem bilhete de volta só se faz com a visão espiritual. Como diria o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Viver na fé em Deus não é viver olhando para os obstáculos, muralhas, mar revolto, abismos, carências, saúde. Pelo contrário, é olhar para além das muralhas, para além dos revoltos mares, para além dos abismos das carências. Viver a fé em Deus é olhar como Deus olha. Lembra como ele falou para Samuel ao escolher o rei Davi, o menino Davi? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Abre aspas. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou formosura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Fecha aspas. Visão espiritual, pois é neste aspecto de fé uma atuação interativa de Deus em nós, Ele nos capacitando para ver o invisível bem como ao imaterial e vivê-lo de modo concreto. No dizer de Paul Tillich, é estar possuído pelo incondicional. Eu diria ainda, fé é estar de posse e vivendo o impossível. Em terceiro lugar, a fé em Deus é uma viagem sem bilhete de volta, porque não tem ponto final. A parte C do versículo 13 diz assim, abre aspas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Fecha aspas. Peregrino no grego é parapidemos. É aquele que permanece por pouco tempo em algum lugar, ou melhor ainda, alguém que não reside propriamente ali, nem se fixa em qualquer localidade, está sempre em trânsito. Fé é ato contínuo, dinâmico, é chegar a algum lugar e concluir que ainda não chegou. Fé é humildade. Não há vanglória nos atos de fé. Vanglória nos atos de fé é a falsa fé, não produzida por Deus, mas por espíritos farisaicos que buscam a própria glória e não a glória de Deus. Afirmar que fé é uma viagem sem ponto final é afirmar que não há aposentadoria para a fé. Ele aposentou na fé, não existe. A fé não se aposenta, permanece. Fé aposentada é fé morta, como diria Tiago, abre aspas, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fecha aspas. Ora, pois, se a fé permanece, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, a fé que morre nunca foi fé. Foi convencimento ou qualquer outra coisa, porém não foi fé verdadeira, viva, dinâmica, peregrina em suas ações. O missionário pode aposentar-se, mas sua fé não. O pastor pode aposentar-se, mas sua fé nunca. Fé sem obras é morta. Como diria um pastor amigo meu, e coisa morta cheira mal. A fé não depende dos seus músculos, de seu dinheiro. A fé não depende da sua saúde. A fé não depende do seu dinheiro. A fé depende de um coração plenamente confiante em Deus. Aposentar-se é ponto final naquela jornada no trabalho, mas para a fé não tem ponto final, mas é ato contínuo. Em quarto lugar, a fé em Deus é uma viagem sem bilhete de volta,
porque não tem passado. O versículo 15 afirma assim, abre aspas, e se na verdade se lembrassem de onde havíamos saído, teriam oportunidade de tornar. Fecha aspas. Quando se toma uma atitude, uma decisão de fé, acontece uma cisão, um rompimento entre o antes e o que vem. Diferentemente de uma atitude de fuga de um lugar para o outro, em que o fugitivo espera uma situação favorável para voltar ao local de origem, a pessoa, assumindo a viagem sem bilhete de volta à fé, a faz voluntariamente em resposta às promessas de Deus. Quem toma a mão do arado não pode olhar para trás. O escritor destaca aqui uma condicional que nos dá uma denotação de que esses heróis da fé esqueceram-se ou se desligaram emocionalmente de suas vidas diante do viajar sem volta. Abre aspas, se lembrassem, fecha. E não é sem propósito, sentido ou sem sentido a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, já citado aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sublinha isso agora. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Fecha aspas. Cristão de verdade não vive do passado, seja ele mau ou bom. E nesta perspectiva, o apóstolo Paulo declara também em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14 e até a parte C deste, abre aspas, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço sobre isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas. Servo de Deus, não vive do passado. Os pecados confessados, arrependidos, foram apagados em nome de Jesus. Porém, as boas obras, essas já estão registradas nos céus. Em quinto lugar, fé em Deus é uma viagem sem bilhete de volta, porque é para o futuro. Versículo 16, a parte A, B e C, diz assim, abre aspas, mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, fecha aspas. Viver a viagem sem bilhete de volta é nunca ficar satisfeito enquanto se não chegar onde Deus quer que você chegue. Qual é? A sua gloriosa presença. Cumprimento pleno de nossa missão. Chegar à gloriosa presença de Deus e a cada dia desejar fazer a vontade. E o melhor, é o melhor do ponto de vista não dos homens, mas sim de Deus. O melhor dessa viagem sem
bilhete de volta é que podemos antecipadamente, pela fé, desfrutarmos da sua gloriosa presença aqui no tempo presente, poder estar junto com o seu povo, louvando-lhe, ouvindo sua palavra, servindo com alegria. Isto aqui ainda não é o céu, mas pode se tornar a cada dia uma pequena parte do céu, quando estamos fazendo e cumprindo a vontade dele. Qualquer lugar será assim, uma pequena parte do céu. Pensar no céu é viver a viagem sem volta na dinâmica da igreja, assim como aquelas que estavam em Filadélfia, como registrado em Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13, que diz assim, abre aspas: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Só chega lá quem persevera na fé. E só persevera na fé aquele que tem a fé verdadeira. 1 João capítulo 2, versículo 19, o profeta, evangelista, descreve, abre aspas: saíram de nós porque não eram de nós, fecha aspas. Quem verdadeiramente tem a verdadeira fé não a abandona. Ela não morre, porque é uma produção de Deus em nós. Porque este é o verdadeiro propósito da fé: viver com e para Deus. Em sexto lugar, fé em Deus é uma viagem sem bilhete de volta, porque é para a honra de Deus. Versículo 16, parte C. Por isso, Deus não se envergonha dele de ser chamado seu Deus. Fecha aspas. Fazer a viagem sem volta é viver a vida não para a desonra de Deus, mas para a sua honra. Todas as vezes que tomamos atitudes que desonram o nosso Deus, estamos negando a nossa fé. Porém, ações que têm a orientação de Deus o honra sempre. Um dos personagens não citados aqui em Hebreus, que me impressiona muito, é o irmão do passado chamado Jó. Abre aspas. Ao final de seu livro, ele dizia a Deus, agora sim abre aspas: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fecha aspas. Observa que ele não viu grandes milagres de Deus. Ele não viu o mar vermelho se abrir. Ele não viu mortos serem ressuscitados. Nem mesmo os muros de Jericó caírem. Ele simplesmente ouviu
falar de Deus e creu. E foi o próprio Deus, honrado pela atitude de Jó, da vida de Jó, que testemunhou dele quando Satanás se pôs diante do próprio Deus. Jó 1, versículo 8, parte B, abre aspas. Deus disse: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Fecha aspas. A honra a Deus não se dá simplesmente quando oramos, cantamos, pregamos, jejuamos ou fazemos qualquer atos litúrgicos. Nada contra eles. De eles são complementações. Mas a honra a Deus nesta caminhada sem volta se dá na nossa integridade, retidão, temor a Deus e o desvio do mal. A fé leva à retidão. Fé é um caminho sem atalhos. Fé é um caminho de integridade e temor a Deus. Olha para cá. Quantas vezes você já ouviu falar deste caminho? Quantas vezes você já ouviu falar de Cristo, de sua mensagem de salvação? Você creu? Tomou a decisão, a cisão do passado e abraçou a caminhada com Ele? Se você creu, tudo mudou. Hoje o Senhor quer primeiro não se envergonhar de ser seu Deus. Ele te chama para entrar nesse caminho de fé em Deus, que todo o Novo Testamento vai dizer plenamente que é esse caminho sem volta. O próprio Jesus define como este caminho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crês tu nisto? Então eu convido você para entrar nesse caminho sem volta.